Tem dores que não saem na conversa, tem dores que não viram palavras. Você até tenta explicar, tenta entender, mas não consegue. Porque a dor, ela é muito antiga, ela é funda, ela é silenciosa. E quando ela não consegue sair pela boca, ela desce. Desce pro peito, pro estômago, pros músculos, desce como quem diz assim: se você não pode falar por mim, eu vou falar por você. E o corpo começa a gritar. O corpo fala. Essa expressão ela é muito verdadeira. Mesmo que o corpo não faça barulho, ele grita e você vai ouvir. E ele grita quando você acorda já cansada, quando você sente um peso inexplicável nos seus ombros, quando tem aquele nó na garganta, aquela dor no estômago, aquela enxaqueca que aparece do nada, aquela insônia que parece que nunca vai passar. E ele fala também quando você está em alerta o tempo todo. Sabe aquela sensação de precisar ficar em alerta, precisar prestar atenção a tudo que está acontecendo, porque vai acontecer alguma coisa ruim? O corpo grita quando você sente o coração acelerar, quando você lê o nome da pessoa que você ama. Assim, é um grito não de alegria, né? É uma fala não de alegria, mas na verdade de medo. Medo de uma briga, de uma cobrança, de ser ignorada. O corpo fala através daquela falta de ar que aparece do nada. Ou daquela tensão que aperta o seu maxilar todas as noites, que você acorda com isso aqui absolutamente tudo dolorido. E muitas vezes, inclusive, doendo a tua própria cabeça. E você sem saber o que é. Porque o corpo, ele sente muito antes da mente entender. E às vezes você ainda está justificando o comportamento de alguém, mas o seu corpo, ele já entendeu que tem algo de errado nessa história. Às vezes você ainda está tentando dar mais uma chance, mas o seu corpo, ele já está pedindo socorro, ele já não aguenta mais. E hoje a gente vai aprender a escutar essa linguagem, sem medo, sem negação, sem julgamento. Quando você começa a honrar essa sabedoria silenciosa que habita em você, você começa a se libertar também. Você liberta-se da dor que foi silenciada, da ansiedade que foi normalizada, da exaustão emocional que virou rotina. Seu corpo, ele não quer te punir, ele quer te proteger. E acima de absolutamente tudo, ele quer te acordar para aquilo que você não está conseguindo enxergar. E é por isso que essa aula ela vai ser um marco no seu processo de cura. Porque quando você aprende a decodificar os sinais do corpo, você começa a cuidar não só da ferida, mas da mulher inteira. A dependência emocional, ela não mora só nos seus sentimentos. Ela não vive apenas naquilo que você pensa ou sente, de forma consciente. Ela vive no seu corpo. Ela mora nos seus ombros tensionados o tempo todo. É como se você carregasse o peso de se manter forte por fora e por tanto tempo, mesmo quando você está, na verdade, desmoronando por dentro. Ela mora naquela dor de cabeça constante, né, que aparece quando você engole mais uma frustração para você não perder aquela pessoa. Ela mora no seu estômago embrulhado toda vez que ele visualiza uma mensagem sua e não responde. Sabe aquela sensação de angústia que sobe assim no peito e não sai? Aquele choro que você trava na garganta porque você aprendeu que, na verdade, você não podia incomodar, você não podia chorar.
ou até mesmo a insônia, né? Aquela insônia que vem justamente quando você mais precisa descansar. Tudo isso não é à toa, não é drama, não é frescura, é o seu corpo gritando porque a sua alma está sendo silenciada. Você tenta se acalmar, você tenta se convencer de que tá tudo bem. Você diz que não vai mandar outra mensagem para a pessoa, que não vai mais insistir, mas por dentro, o seu corpo ele já está em guerra. E a sua respiração muda, a sua mandíbula trava, o seu coração acelera. É como se ele dissesse assim: ei, você não está em paz. Cuidado, menina. E aqui vai algo muito importante para você. O seu corpo, ele não está te traindo. Ele não está sendo fraco. Ele, na verdade, ele está tentando te proteger. Ele está tentando te avisar de alguma coisa muito importante que está acontecendo. Ele sente antes de você racionalizar. Ele sabe quando você está se traindo para manter alguém por perto. Ele sente quando você está longe de si. E é por isso que aprender a escutar o corpo é tão essencial nessa tua jornada, porque enquanto a mente acaba justificando as situações, o corpo, na verdade, ele revela. Enquanto a mente diz: ele só tá ocupado, daqui a pouco ele responde, né? Eu tô sendo exagerada, tô sendo muito ansiosa, é só uma fase. O corpo, ele já sabe, você está sobrecarregada e você está se machucando. E essa é a hora de escutar com mais profundidade, porque assim, quando você para de brigar com os sinais e começa a acolhê-los, você dá o primeiro passo para você conseguir voltar para si mesma inteirinha, presente e consciente. Agora, eu quero te convidar para fazer uma pausa. Respira fundo e responde com muita honestidade e compaixão. Você tem vivido alguma dessas sensações no seu corpo? Presta atenção. Palpitações, sudorese, respiração acelerada quando sente que o outro ele está se afastando. Tipo quando ele não responde, muda o tom de voz ou simplesmente age como se você fosse invisível. E seu coração, ele dispara, sua respiração encurta, as suas mãos elas começam a suar. Você sente que você está fora do seu próprio eixo. Dor no peito ou no estômago quando é ignorada. Sabe aquela pontada, aquele aperto, aquela queimação que vem do nada? Você até tenta racionalizar, não é nada demais, eu tô exagerando, daqui a pouquinho vai passar. Mas na verdade o seu corpo ele já entendeu que aquilo te machuca demais. Tensão muscular, especialmente no pescoço e nos ombros, isso é um sintoma normal para você? Você sente como se você estivesse sempre em alerta? Como se você estivesse esperando algo acontecer, algo muito ruim, mesmo que esteja tudo em paz naquele momento. E o seu corpo, ele está rígido, como se estivesse tentando te proteger do próximo golpe. Sensação de cansaço extremo, mesmo sem ter feito nenhuma atividade física, nenhum esforço físico. Você dorme, mas você não descansa. Você acorda mais cansada do que quando você foi dormir. E se pergunta, por que eu me sinto tão cansada se eu dormir? Por que eu tô sempre tão exausta se eu não fiz absolutamente nada? Mas por dentro, você tem carregado o mundo. Insônia ou sono agitado ou sensação de estar sempre alerta, isso são sensações também comuns a você? Você deita com o corpo, mas a mente ela continua ligada no 220? Um monte de pensamentos intrusivos aparecem? Você revê conversas, cria diálogos imaginários? Você tenta entender o que fez de errado na tua relação? Você fica tentando racionalizar para descobrir o desfecho dessa relação.
E quando dorme, você ainda acorda no susto, ou com aquela sensação assim de queda, de abandono, de confusão. Você tem episódios de compulsão alimentar ou ausência total de apetite? Tem dias em que você come sem perceber, você quer comer inclusive o reboco da parede, né? Você quer comer tudo que vê pela frente, tentando preencher justamente esse vazio, e tem outros momentos em que a comida simplesmente não desce, porque o seu estômago, ele sente o que você não consegue nomear. Tudo, na verdade, que acontece com a gente tem impacto diretamente ali no nosso estômago, é fato. Se algumas dessas sensações faz parte da sua rotina, eu quero que você saiba que isso não é frescura e nem hipocondria. Não é exagero, não é drama. Isso é o seu corpo tentando te proteger realmente. É como se ele dissesse: ei, eu tô aqui, tentando manter você viva, mas você precisa me ouvir, você precisa se ajudar. Esses sintomas, eles não são seus inimigos, eles são sinais. Eles são chamados, na verdade. São mensagens da sua alma pedindo socorro por vias que você não aprendeu a escutar. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui, aprendendo a decodificar o que o seu corpo ele vem dizendo há anos para você, sem julgamento, com bastante carinho e com muita coragem de se ouvir de verdade pela primeira vez. Sabe quando você sente que você está vivendo no modo sobrevivência? Que qualquer pequena mudança de tom, qualquer mensagem ignorada, qualquer silêncio, ele te desmonta por dentro. Isso acontece porque você, quando a gente vive com medo constante da rejeição, do abandono, da perda, o nosso corpo, ele entra em guerra consigo mesmo. E é o colapso silencioso do sistema nervoso. Você não vê, mas você sente, e você sente todos os dias. E o seu corpo, ele já não sabe mais o que é perigo real, o que é dor emocional, ele tá confuso. Tudo vira ameaça para você. Uma resposta curta, uma ausência repentina, uma conversa que não aconteceu. E aí, então, você começa a oscilar entre dois extremos. O hiperestímulo, que é quando a sua mente, ela não para um segundo sequer. Então você pensa demais, você analisa tudo, você revê cada frase, cada diálogo, você cria diálogos mentais. Será que fui demais? Será que eu fiz alguma coisa? Né? Será que eu falei algo que ele não tenha gostado? Você fica em alerta constante, tentando descobrir o que aconteceu. E você tenta prever também, você tenta evitar, você tenta consertar as situações. E o outro extremo é o esgotamento, que é quando você só quer deitar e sumir. Não porque você está com sono, mas porque você não aguenta mais sentir, você não aguenta mais esse esgotamento, esse sofrimento. A alma, ela cansa, o corpo pesa, e você diz frases do tipo: só queria desligar, eu não quero ver ninguém hoje, não tenho energia para nada. Você já não tem ânimo para conversar, nem paciência para se arrumar, nem tão pouco vontade de estar com pessoas que você antes gostava de estar. Você já não quer mais fazer coisas básicas que antes você gostava, porque tudo está em colapso. E o mais cruel é que por fora talvez ninguém esteja percebendo o que está acontecendo com você. Você ainda sorri, você ainda trabalha, né? Você ainda cuida dos outros, mas na verdade por dentro você está exausta de sobreviver. Essa desconexão com o próprio corpo, com o que você sente, com o que você precisa, ela adoece. Isso é adoecedor. Adoece o físico, adoece a mente, adoece a alma. Você começa a pagar o
preço disso em sintomas que vão acumulando ao longo do tempo. Queda de cabelo, crises de ansiedade, falta de libido, baixa imunidade, né? Qualquer coisa é motivo para te dar uma candidíase, para você ter uma gripe, para você ter uma crise alérgica, você não sente mais desejo sexual, você perde o brilho no teu olhar, você já não tem mais entusiasmo para absolutamente nada, e você também paga com a sua autoestima, porque você começa a achar que o problema é você, que você é fraca, que você sente demais, que é difícil de amar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com todo o meu coração, isso não é fraqueza, isso não demonstra fraqueza, isso é exaustão emocional. E o caminho da cura começa assim, quando você para de fingir que está tudo bem. Este é o caminho. Quando você honra o que o seu corpo está pedindo, o que o seu corpo está gritando. Quando você começa finalmente a se escutar. Essa é a reconexão que liberta. E é exatamente para isso que nós estamos aqui. O corpo, ele quer que você saiba algumas coisas. Então, assim, ele quer que você saiba que você não precisa se moldar tanto para você ser aceita, que você não precisa ser forte o tempo todo, você pode chorar, você pode sim estar fraca, estar vulnerável, que você tem permissão para se afastar de qualquer pessoa que te enfraquece. Você merece descanso emocional. A dependência emocional, ela adoece lentamente a pessoa. E assim, é como um veneno gota a gota. Mas quando você começa a escutar o que você sente, você começa a se curar por dentro. Então vamos para o exercício. Hoje, no PDF complementar, você vai encontrar um exercício chamado Diálogo com o Meu Corpo. Ele é simples, mas ele é muito profundo. Então, assim, encontre um espaço bem silencioso, feche os seus olhos, respire fundo e pergunte a si mesma: onde no meu corpo mora a minha ansiedade? Onde eu guardo as minhas mágoas não ditas? Que parte de mim está pedindo socorro? Depois, você vai escrever como se o seu corpo estivesse respondendo a essas perguntas. Dê voz a ele, porque esse corpo que tantas vezes você rejeitou, ele ainda está aí, tentando te manter viva. Fechamento. Talvez você tenha se acostumado com a dor. Talvez você já nem perceba mais o aperto no peito, a tensão nas costas, o nó na garganta. Talvez você ache que isso é normal. E que todo mundo vive dessa mesma forma que você, que amar machuca mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. A dor, ela não é normal. A dor emocional ou a dor física, ela serve para mostrar pra gente que tem alguma coisa acontecendo com a nossa saúde física ou mental. O normal é respirar em paz, é amar sem medo de desaparecer, é deitar a cabeça no travesseiro e não sentir o coração em alerta. Você não se perguntar o tempo todo se você está sendo muito exagerada. Normal é não ter que se provar, se ajustar, se calar o tempo todo. Normal é você viver inteira. E sim, o seu corpo, ele ainda pode aprender isso. E ele ainda pode se reprogramar também. Ele ainda pode aprender que você está segura, que não precisa mais lutar o tempo todo, mas para isso ele precisa de uma coisa essencial, de você presente, de você escutando os seus sinais, de você acolhendo aquilo que sempre tentou silenciar. Porque o corpo, ele guarda a sua história,
mas também ele guarda a sua chance de recomeçar. E no nosso próximo encontro, a gente vai dar mais um passo nessa reconexão. A gente vai falar sobre os gatilhos emocionais. Aquelas situações que te tiram do eixo, que te fazem reagir com intensidade demais, que te desorganizam por dentro e por fora também. Que te desorganizam por dentro sem que você entenda o porquê, você não faz ideia do que está acontecendo. A gente vai aprender como se proteger sem precisar se fechar, como se acolher sem se anular, como se fortalecer sem endurecer, e eu vou estar aqui com você.